Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Sim, porque esse é mais um Responde Mikan. Eu aproveitei que eu tô aqui nesse cenário novo, lindo, maravilhoso, pra voltar com esse quadro que faz um tempo que eu não fazia. Então, eu pedi pra vocês mandarem perguntas nas minhas redes sociais e também na aba comunidade aqui do YouTube. Vocês acabaram mandando muito mais perguntas do que eu imaginava, então eu escolhi algumas delas pra responder aqui. E esse vídeo aqui é patrocinado pelos lindos do Grabber, um serviço maravilhoso que é pra quem quer comprar produtos do exterior. Sabe aqueles eletrônicos ou aqueles games que custam muito caro no Brasil? Agora dá pra você pedir direto, sem precisar de um amigo ou de algum parente pra trazer de fora pra você. O Grabber é uma plataforma que conecta os compradores aos viajantes. Então vamos supor que você quer comprar, por exemplo, um Nintendo Switch. Aí você faz o quê? Você vai lá e coloca o link dele na plataforma. Aí os viajantes que estiverem nesse país e forem viajar pra sua cidade, recebem uma notificação. E eles fazem ofertas pra trazer esse produto. Por exemplo, vai que a pessoa para me trazer o Nintendo Switch vai cobrar $10. Aí você aceita a oferta, paga e esse dinheiro fica seguro com o Grabber. O viajante te entrega o produto e ele só recebe depois que você confirmar que recebeu tudo certinho. Isso é muito útil para trazer jogo, gente. E também é um jeito legal de você fazer uma graninha extra caso você vá viajar. Então, se você quiser conhecer mais sobre o Grabber, tem o link aqui na descrição e bora responder as perguntas de vocês. Deixa eu deixar meu amiguinho Switch aqui do lado pra eu não deixar ele cair no chão, coitado. O Daniel Silveira perguntou, animada para o novo filme do Coringa e a nova abordagem da DC e não fazer um universo tão interligado? Eu tô animada pro filme do Coringa, principalmente porque eu amo Joaquin Phoenix. Então qualquer coisa que tiver o nome dele, eu vou prestar um pouco mais de atenção. E isso foi desde que anunciaram ele como o novo Coringa. Eu acho que tem tudo pra ser legal. Tem uma chance de me decepcionar? Talvez. Mas eu tô animada, espero que seja muito bacana. E sobre isso de não ser tão interligado, eu acho que é uma coisa legal, porque a gente tem a Marvel, por um lado, fazendo todo um universo gigante com mais de 20 filmes, que é muito legal, eu acho uma iniciativa ótima, vocês vão ver que eu tenho vários vídeos sobre o MCU aqui no canal, mas também às vezes é legal fazer alguns filmes soltos, alguns filmes que não necessariamente sejam todos parte da mesma continuidade, porque você pode ousar um pouco mais, então eu tô bastante animada pra ver o que Joker vai trazer pra gente. A Maria perguntou, oi Mikan, você gosta ou usa o Reddit? Acho um lugar legal pra criar uma comunidade de debate sobre o podcast, com interação entre os ouvintes sobre os episódios e tal. Mas não sei se seria viável ou se alguém gostaria de usar. Cara, eu sou uma famosa lurker no Reddit, ou seja, eu leio muito e posto pouco. Minha conta tem, tipo, 2 posts. É ridículo, assim. Mas eu gosto sim, inclusive nos vídeos de GOT, eu vivo recomendando alguns subreddits sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. E eu acho que é um ambiente muito legal de discussão. Qualquer nicho de que você faça parte, deve existir um subreddit pra ele. Tem até um subreddit de fotos de gatos em formato de pãozinho, assim, quando eles ficam com a perninha pra dentro. É muito fofo. Sobre fazer um subreddit pro Rodor Cavalo, eu não sei se seria tão legal, porque pelo menos eu sinto que a maior parte dos subreddits que eu frequento são em inglês. Eu sei que existem subreddits em português, mas eu não sei se a comunidade brasileira seria tão engajada a ponto de ter um subreddit ativo pro podcast. Se vocês forem Redditors, se identifiquem aqui nos comentários. Quem sabe, se tiver bastante gente procurando, a gente não cria um. A Momesso Priscila perguntou, o que você enxergaria no espelho de Ogezed? Olha, gente, essa pergunta é muito pessoal, né? Eu acho que essa eu vou me dar o direito de não responder. Lucimenta perguntou, o que o tempo e a maturidade te ensinaram sobre a vida? E quais atitudes você já tomou antes que hoje você, olhando melhor, não teria tomado? Gente, que profundo. Eu não me considero uma pessoa que tem muita maturidade ainda. Eu acho que a gente sempre tá em crescimento. Tem atitude que eu tomei, sei lá, ontem que eu já acho besta, sabe? A gente vai mudando e vai aprendendo. Mas tem várias coisas que eu mudaria, assim, das atitudes que eu tive quando eu era mais nova. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Não parece aqui no YouTube porque eu tento ser muito ponderada e tudo, mas nos meus relacionamentos interpessoais eu sou uma pessoa que às vezes dá umas patadas, assim, e não é patada de ser agressiva ou querer o mal da pessoa, mas às vezes patada sincerona, sabe? De falar, isso, não faz isso, sabe? E a pessoa às vezes se magoa. Então tem algumas coisas que eu acho que eu mudaria em conversas que eu tive ao longo da minha juventude, talvez. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, a gente precisa dar umas quebradas de cara ao longo da vida pra aprender. Se eu não tivesse errado, eu nunca teria aprendido. Eu espero sempre aprender com os meus erros. É isso que eu espero que a maturidade me traga. Mas eu ainda não me considero uma pessoa madura. Eu sou meio criança às vezes. E já que estamos falando de maturidade, Lenia Rapp perguntou como era você criança? Eu era insuportável. Sério. Sabe aquela criança que acha que sabe tudo? Que sabe soletrar todas as palavras e que corrige um adulto? Eu tive a petulância de, na 6ª série, me juntar com um amigo e falar com a professora de ciências que a gente leu num livro, não sei o quê, e Einstein tava errado.
É o cúmulo da criança inteligente e burra. Mas assim, eu era uma criança que gostava muito de aprender coisas. Eu gostava pra caramba mesmo. Então assim, tudo que era educativo eu gostava. Eu gostava de desmontar brinquedo pra saber como funcionava. Por exemplo, tinha um bem antigo, assim, que tinha na casa do meu avô, que era um negócio que você selecionava num botão, assim, a pergunta, e ele girava pra apontar a resposta. E eu fiquei... que é isso? Como que funciona? Eu sempre tomava o maior cuidado pra não estragar, obviamente, né? Mas eu abri, aí eu descobri que ele funcionava com ímãs. Então, como você posicionava o ímã da pergunta, ele mudava o metal da resposta, ele se mexia e tal. Eu sempre li muito, como eu falei no vídeo do Hobbit, que vai estar linkado aqui na descrição, eu sempre tive o privilégio de ter acesso a muitos livros quando eu era criança. E isso eu sei que é um privilégio mesmo. Muita gente não tem acesso a livro até depois de ser adulto, sabe? E eu tinha em casa uma estante que era minha, do meu irmão, com alguns livros da minha mãe e tudo, mas tinha um monte de livro que a gente podia pegar e ler à vontade, e eu aproveitei isso. Eu era uma criança que lia pra caramba. E que mais? Eu gostava de jogar futebol quando era criança. Eu joguei bastante futebol, e eu trocava com um menino da minha sala, porque sempre tinha aquela divisão tosca, né, que meninos jogam futebol e meninas jogam vôlei. E aí, o menino queria jogar vôlei e eu queria jogar futebol, então a gente trocou. E eu gostava muito de jogar, só que conforme eu fui crescendo, as pessoas da minha escola eram pessoas que tinham mais grana, eu era bolsista. E elas começaram a fazer escolinha de futebol paga. Então as meninas que jogavam começaram a ficar muito boas, porque elas estavam fazendo aula fora, fazendo um reforço pra aprender a jogar futebol propriamente. Eu só tava lá nas peladas, sabe? Então eu acabei não levando isso muito pra frente. Eu fiquei meio pra trás e fiquei, quer saber? Também não me interesso por isso mais. E que mais eu, quando criança, era? Eu gostava de jogar videogame, mas a gente não tinha muitos videogames quando a gente era pequeno, a gente não tinha grana pra comprar. Então a gente jogava muito PlayStation na casa do meu vizinho, que é o Rafa, inclusive, beijo, Rafa. A gente se reunia pra jogar Crash Bandicoot na casa dele, e era muito legal e tudo. Aí eu só comecei a ter os meus próprios jogos e tudo mais um pouco depois, mas a gente jogou muito PlayStation nessa época. Leocard22 perguntou, você tem vontade de fazer uma outra graduação ou especialização? Sim, eu quero muito voltar a estudar, isso é uma coisa que eu queria já ter emendado quando eu me formei na faculdade, e eu tô cogitando fazer uma outra graduação agora. Só que eu não queria contar muito pra não zicar, sabe? Porque eu tô vendo se eu vou conseguir mesmo ou não. Então, caso eu passe, caso eu consiga, caso eu mude de ideia, eu aviso pra vocês. O Maicon_1642 perguntou, você já tentou errar o chão e voar, que nem o Arthur Dent do Guia do Mochileiro das Galáxias? Olha, tentar eu nunca tentei, mas eu já acertei o chão muito em cheio uma vez. Não sei se eu contei essa história no canal já, mas eu sofri um acidente de bicicleta no Rio de Janeiro, quando eu tava aprendendo a andar de bicicleta. E eu caí de cara no chão e quebrei a cara, literalmente, assim, eu quebrei meus dentes e tal, foi horrível. Então, assim, eu não errei o chão, eu acertei o chão. Se eu tivesse errado, talvez eu tivesse voado e aí teria sido uma experiência muito mais legal. Aqui é a resina. Chocada. Ai, que dor. Sim, foi horrível. A Jéssica.leal93 perguntou, Mikan, qual o seu hype pra série de O Senhor dos Anéis pelo Prime Video? Olha, meu hype tá lá em cima, eu acho que vai ser bem legal. Assim, eu gostei muito de algumas adaptações que o Prime Video fez. Por exemplo, tem um vídeo meu de Good Omens no Série Maníacos, que eu fiz junto com o Michel, vai estar linkado aqui na descrição. E, cara, eu amei a série, eu amei demais. Então, eu espero que eles tenham o mesmo cuidado que eles tiveram com Good Omens ao adaptar O Senhor dos Anéis. Eu sei que Good Omens teve o envolvimento direto do Neil Gaiman, então é um pouco mais complicado de trazer isso, já que Tolkien não está aqui pra cuidar da adaptação. Mas tem a família dele envolvida e tudo mais. Eu espero, pelo menos, que seja melhor do que as adaptações pro cinema de O Hobbit. Se ficar melhor, eu já vou ficar mais feliz. A Ingrid.mofati falou, fala mais sobre os seus chips e OTPs. Amei demais o ficcionário sobre Canon. Saudades da época fanfiqueira. Amei! Então, sabia que eu não sou uma pessoa que shippa muito, assim? Eu sei que tem pessoas que são bastante dedicadas nos chips, criam perfis de chips e tudo mais. E assim, tem alguns chips que eu percebi que eu fazia ao longo da vida, assim. Por exemplo, Inuyasha e Kagome, que eu acho que foi o primeiro chip que eu realmente fiquei investida e via os AMVs que as pessoas faziam do casal e tudo, com cenas bonitinhas deles. E eu até tinha uma mini briga com uma das minhas melhores amigas, isso na sexta série, tá, gente? Então, assim, que ela achava que o Inuyasha tinha que ficar com a Kikyo e eu achava que ele tinha que ficar com a Kagome. E a gente ficava uma insultando a outra pra justificar, porque
Que coisa, não é mesmo? Mas hoje em dia, deixa eu ver, não sei casais que eu realmente pense, nossa, shippo, não sei o quê. Assim, Catradora, elas têm uma química muito forte, mas ao mesmo tempo, com o que rolou na terceira temporada, não sei se esse ship é mais possível. Mas nos nossos sonhos a gente faz acontecer, né? Aí, como eu acabei de falar de Good Omens, eu gosto muito do Crowley com a Zee Rafali. Eles são muito fofos. É aquele casal construído ao longo de milênios, sabe? Então, não tinha como não ser perfeito, eu acho. E aí, fãs das Crônicas de Gelo e Fogo, talvez vocês me odeiem nesse momento. E eu me odeio um pouco por gostar desse chip, mas é mais forte do que eu. Eu shippo Sansan, que pra quem não conhece a terminologia desse chip, é Sansa e Sandor, ou seja, a Sansa com o cão. E, por favor, não me julguem ainda. Calma. Eu sei que é completamente errado, seria horrível, mas quando eu leio os capítulos da Sansa sobre o cão, eu sinto que é uma coisa mais forte do que eu querer ver os dois juntos, mas eu não quero. Eu quero, mas eu não quero. Eu prefiro que não, mas meu coração diz que sim, mas a minha mente diz que não, porque é errado. Mas assim, 1000 vezes ela com o cão do que com o Mindinho, por exemplo. Não quer dizer que seja bom, mas pelo menos é menos pior. Que horror. Pior chip. Um chip que eu me orgulho, vamos continuar com o chip que eu me orgulho. Retsuko e Haida, de Agretsuko. Que, cara, eu shippo muito os dois, porque o Haida é muito fofo, cara, ele é muito maravilhoso. E eu sei que a Retsuko não dá muita atenção pra ele, e tudo bem se ela encontrar outra pessoa que seja legal pra ela, mas eu acho que seria muito fofo ver os dois juntos. E é isso, até que eu shippo muitas coisas, pra quem não shippa muito. Ah, isso é legal, da Bia Caldas. Com qual personagem de anime você mais se identifica e por quê? Difícil isso também, mas um personagem que, às vezes, até as pessoas comentavam antigamente que me achavam parecida e tal, mas que, mesmo se não for fisicamente, eu me considero parecida na personalidade, é a Hinata, de Naruto. Porque em situações sociais, assim, eu tendo a ficar mais retraída, como é a Hinata. Tenho uma certa dificuldade de me expressar, tenho muita vergonha e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu me considero uma pessoa perseverante como ela. Outra personagem que eu me identificava desde criança é com a própria Chihiro, de A Viagem de Chihiro, que é mais como uma inspiração de como crescer, sabe? Eu sempre vi aquilo como, cara, olha aí, sabe? Para de reclamar e vai, e faz as coisas. E a Chihiro tem um papel muito forte nesse meu modo de ser. E a Jennifer acabou de me lembrar aqui atrás que a Gretsuko, cara, eu sou a Retsuko, não é possível. Acho que todo mundo é um pouco Retsuko, mas eu sou muito. Eu sou, tipo, a fofinha, não sei o que. E quando eu tô brava, gente, meu Deus, é que eu não sei fazer gutural. Então não dava pra eu cantar metal no karaokê. Mas, tirando isso, por dentro eu sou ela. E já que a gente falou de personagens de anime, no YouTube o 4Fonso P perguntou: Oi, Mikan, você pretende voltar com os vídeos sobre os filmes do Estúdio Ghibli? Sim, eu pretendo! Eu espero que aconteça ainda esse ano. Desculpa, eu sei que faz 1000 anos que eu parei com esses vídeos, mas eu pretendo voltar sim. É um dos meus objetivos aqui no canal, tá na minha lista de metas real, assim. Rafael Lopes perguntou: tem plano de fazer vídeos profundos sobre a mitologia da Terra-média de Tolkien, assim como fez com GOT? Ou quem sabe, esperar pra quando sair a série da Amazon e fazer um trabalho semelhante? Olha, Rafael, com certeza eu devo cobrir quando sair a série da Amazon, porque eu acho que é um assunto do meu interesse e é do interesse do meu público também. E eu quero muito acompanhar a série, tô torcendo pra ser boa, como eu falei aqui no vídeo já. Mas fazer os vídeos aprofundados, caso vocês queiram, sugiram temas aí embaixo, porque eu adoraria fazer. Eu sei que tem canais que já fazem muito bem, mas dependendo da abordagem dá pra eu fazer sem ficar redundante. Eu adoraria, porque é um universo muito legal. E o Guilherme Araújo perguntou: quando volta os vídeos de GOT sobre os livros? Não tem previsão de volta pros vídeos de GOT, pelo menos da maneira como eles eram antes. Talvez eu e a Carol façamos de um jeito esporádico, talvez a gente volte a fazer com uma frequência menor, mas o que a gente tem feito é o nosso podcast, que é o Rodor Cavalo, e o podcast virou semanal, gente, então ele tá com uma frequência super alta já. Pra quem não sabe o que é o Rodor Cavalo, ele é um podcast sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, ou seja, ele é sobre os livros, a gente acaba comentando algumas cenas da série pra comparar com os livros e tudo mais, mas ele é essencialmente sobre os livros, e cada episódio do podcast, a gente aborda um capítulo do livro, a gente tá lendo na ordem, então a gente lê um capítulo, discute ele no podcast, a gente não fica narrando o capítulo, a ideia é ser uma discussão sobre ele mesmo, e cara, tem sido muito legal fazer, eu e a Carol estamos amando, e vocês têm dado uma resposta muito boa pra gente, isso é muito legal. Então caso vocês não conheçam, vai estar linkado aqui na descrição também o site do podcast, mas ele tá em todas as plataformas praticamente, tem algumas que talvez não esteja, mas provavelmente na plataforma que você usar pra ouvir podcast, tem. Se você usar no Spotify, vai lá e procura Rodor Cavalo, você vai achar. Se você usar iTunes, vai estar lá. Se você usar o WeCast, Pocket
Podcasts, Google Podcasts, todas essas principais tem lá, só procurar Rodor Cavalo, ou dá pra você fazer download, colocar no seu computador, no seu celular, pra ouvir por aí, tem 1000 maneiras de ouvir, e eu super recomendo que vocês ouçam, porque é um projeto que eu coloquei todo o meu coração, assim, eu tô gostando pra caramba de fazer. Vamos pra última pergunta, porque tá ficando longo esse vídeo já. A Débora Cristina perguntou: Oi, Mikan, você viu que irão lançar a série The Witcher? Se sim, quais as suas expectativas? Olha, eu vi, eu tô bastante ansiosa pra assistir, mas eu tenho que confessar que eu não joguei os jogos de The Witcher ainda. Eu pretendo jogar, eu espero conseguir jogar antes da série sair, e eu também tô lendo os livros. Eu já li o primeiro livro até antes de saber que ia ter a série, e aí eu tinha parado, ia ler os outros depois, aí agora que vai lançar, eu pretendo já ler os outros pra me preparar, mas eu tô bastante ansiosa sim. E eu queria saber também o que vocês estão esperando de The Witcher, quais as suas expectativas, desses temas que eu sugeri aqui de vídeo, quais que vocês querem que eu faça? Deixem aí nos comentários, e deixem aí também respondam qual personagem de anime que vocês mais se identificam, porque eu fiquei curiosa com a resposta de vocês pra essa. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!